Fala galera, meu nome é Renan, seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter uma breve introdução do GitHub, o que que é, para que que serve, como é que foi criado, enfim. Então roda a vinheta aí. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o problema, né? Por que surgiu, como surgiu e afins. Depois vamos trazer essa solução para esse problema. Vamos falar o que é o GitHub, um pouquinho da descrição, as características e tudo mais. E do motivo da escolha do GitHub. Afinal, tem só o GitHub? Será? E para quem ficar comigo até o final do vídeo, a gente vai trazer um bônus aí, beleza? Então, durante o processo de desenvolvimento de software, a gente possui uma característica muito marcante que é trabalhar com times, né? Então, seja para trabalhar com um time muito grande, de 10 pessoas, ou então com um time pequeno, até mesmo de 2 pessoas, tecnicamente a gente precisa compartilhar o nosso código, a gente precisa que os desenvolvedores trabalhem em paralelo e em conjunto, né? Para poder conseguir mexer e aperfeiçoar o código, ok? Então, um problema que surge a partir daí é justamente o compartilhamento desse código. Tecnicamente, a gente tem o nosso Git local, né? E lá, esse Git local, tecnicamente a gente consegue fazer o controle de versão. Mas como é que a gente consegue pegar esse Git local e passar para o nosso amigo ou para o nosso colega que vai auxiliar numa outra criação e afim? A gente precisa pegar um pendrive, precisa mandar pelo WhatsApp, enfim, como que isso funciona? Basicamente, a gente vai criar um repositório web, vai criar uma conta lá no GitHub e é como se fosse uma conta no Google Drive, uma conta no OneBox, ou qualquer outra ferramenta que você tenha mais familiaridade. Basicamente é uma conta na nuvem e é onde a gente consegue sincronizar esses projetos, onde a gente consegue jogar para lá os nossos códigos, as nossas branches. Ele vai ficar com todo o histórico de commits rastreável. Então, basicamente, lá no GitHub a gente consegue subir o nosso código para a nuvem para que assim outras pessoas possam mexer nesse código. Beleza? Então, ele é um serviço web compartilhado. Ele vai utilizar projetos Git para versionamento, né? Sem esse Git por debaixo, ele acaba não funcionando, ok? E ele vai ser um local de armazenamento de arquivos. Então, a gente vai conseguir armazenar da mesma forma que a gente armazenaria no Google Drive, lá nele os nossos arquivos de projeto. Tá, mas aí você me pergunta, isso vai ficar público para todo mundo ou vai ser privado só para mim, só para eu mexer? Bom, a resposta, como tudo na programação, é depende. Tecnicamente, ele pode ficar público. Aliás, a maioria dos projetos acaba sendo público justamente porque tem um senso de comunidade. Ah, mas como assim? Se por acaso o seu projeto está público, eu consigo colaborar com você, eu consigo melhorar o seu próprio projeto sem receber nada em troca, né? Só pela satisfação de estar te ajudando. E da mesma forma, você pode me ajudar nos meus projetos. Então, o projeto seria público, o código todo ficaria aberto, ficaria open source, né? Ah, mas eu quero trabalhar com um GitHub privado para que só eu e uma pessoa específica consiga mexer nesse código. Dá para fazer? Sim, dá para fazer sem problema nenhum. A gente trabalha daí com repositórios privados, ok? Só que daí existe uma pequena diferença entre um repositório público e um repositório privado. Na maioria das ferramentas, quando um repositório GitHub é privado, ele possui algumas limitações, onde você precisa pagar por uma ferramenta a mais, como por exemplo o GitHub Pages. Ele vai servir para hospedar um site nosso lá dentro do GitHub, um site estático nosso lá dentro do GitHub. E se por acaso ele for um repositório público, ele vai ser de graça. Se por acaso ele for um repositório privado, você precisa pagar para que isso aconteça. Beleza? Então tem essas duas diferencinhas aí e o repositório público acaba tendo algumas vantagens com relação a isso. Beleza? Preciso que fique muito claro que Git é uma coisa, GitHub é outra coisa. Git é uma ferramenta de controle de versão local, onde a gente tem na nossa máquina. Se por acaso o computador estragar, já era, acabou. A gente precisa começar do zero. Ah, mas ele possui um controle de versão? Sim, possui, mas ele está salvo na sua máquina, em lugar nenhum. Ah, e o GitHub, ele é um controle remoto, ele é um repositório remoto. Vai servir para a gente subir o nosso código para lá e, é claro, conseguir fazer algumas modificações se necessário e tudo mais, mas em teoria ele vai servir para como se fosse uma nuvem da vida. Beleza? Então o nosso código vai ficar lá guardadinho
vai ser fácil de compartilhar com os outros. Se por acaso na nossa máquina pifar, morrer, qualquer coisa acontecer, não tem problema nenhum. Nosso código vai estar lá na nuvem, salvo na maior tranquilidade, beleza? E aí agora os motivos da escolha do Git. Primeiramente existem outras ferramentas, existe o GitLab, o Azure, entre outras ferramentas que fazem esse controle de um repositório web, digamos assim. Só que por que eu escolhi o GitHub? O ponto principal, cá entre nós, é porque ele é free, ele é totalmente gratuito. Eu não preciso colocar, despender nenhum dinheiro para conseguir tornar os meus projetos, seja público ou privado, lá dentro, né? Ele não tem uma limitação de repositórios, né? Então, tecnicamente, por ele ser free, para mim já compensa bastante. Mas aí, é claro, tem as questões de colaboração. Tecnicamente, o GitHub, ele é uma das maiores plataformas aí com relação a código. Muitas vezes, quando a gente tem algum problema, a gente consegue ir um problema de código, aliás, a gente consegue ir na própria fonte desse código para conversar com os caras, perguntar, olha, o que está acontecendo? Ou por que tá errado esse código e assim por diante. Então a gente consegue ir na nossa fonte para conversar com as pessoas para entender o que está se passando, se a gente consegue corrigir o código deles, se a gente consegue colaborar com eles, ou se eles conseguem colaborar com a gente, enfim, né? Tem esse senso de comunidade. E aí, obviamente, eu já tinha até comentado antes, esse armazenamento. A gente não precisa se preocupar aí com limite de armazenamento, igual, por exemplo, o Google Drive tem, que é até 15 GB, se eu não me engano. O GitHub não tem essa limitação, né? Então, o armazenamento, em teoria, ele é totalmente gratuito. Beleza? Justamente por esses motivos, eu acabei escolhendo o GitHub para trazer para cá. Beleza? Então, se você chegou até aqui e esse vídeo te ajudou em alguma coisa, deixe seu like. Se por acaso não te ajudou, comenta aí nos comentários para eu conseguir saber o que está se passando, para eu conseguir te ajudar de alguma forma. Se por acaso você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para conseguir receber notificações dos próximos vídeos que a gente vai lançar. Beleza? E aí, a nossa frase. A verdadeira felicidade só se dá quando você descobre os problemas que gosta de resolver. Bom, eu me identifico aí com resolver problemas de programação, né? Eu já estou na área faz um bom tempinho, uns 5 anos na área de programação, seja como QA, analista de qualidade, ou como programador e agora como gestor. Então eu me identifico com esse tipo de problema e gosto de resolver, né? Então descubra qual o problema que você gosta de resolver. Essa frase é do Mark Manson, do livro A Sutil Arte de ligar o. Não sei se posso falar, mas o foda-se. E basicamente ele traz um baita conhecimento aí pra gente. Beleza? Espero ter te ajudado com essa frase. E aí, para quem ficou até aqui, até agora comigo, seguinte, a dica eu preciso saber programar para usar o GitHub. Da mesma forma que o Git, eu não preciso saber programar, beleza? Tecnicamente, eu consigo utilizar a ferramenta, consigo utilizar consigo utilizar ela de tudo que ela tem ao meu dispor, sem necessariamente precisar aprender a programar nenhuma linguagem específica, sem precisar conhecer programação ou coisa do gênero. Então, se eu quiser utilizar um GitHub ou um Git para minha faculdade, para os meus arquivos de Doc, Word e afins, eu consigo? Sim, consigo sem problema nenhum. Se por acaso eu quiser usar o GitHub para minhas anotações, né, para subir lá as minhas anotações diárias ou qualquer coisa do gênero, eu consigo? Sim, eu consigo também. E aí é óbvio, a gente consegue tornar esses repositórios privados para que ninguém tenha acesso aí às suas informações pessoais, por exemplo. Beleza? Então, nos próximos vídeos aí, a gente vai ver como cria, altera, exclui e compartilha o repositório no GitHub. Espero ter te ajudado e até a próxima. Forte abraço. Valeu!